Se o cidadão não vai até a justiça vai até o cidadão. Seja de van, de ônibus ou até mesmo de barco e avião, o judiciário brasileiro encontra formas de estar mais próximo da população. A justiça itinerante ajuda a colocar em prática o que está garantido no artigo 5º da nossa Constituição. E é sobre estes projetos que vamos falar no programa de hoje. A nossa Constituição determina que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Também assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Sobre este tema, eu converso com a juíza Júnia de Souza Antunes, que é responsável pelo juizado itinerante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e também com o advogado Asdrubal Júnior, que é professor de Direito nas áreas de conciliação e mediação. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Satisfação. Juíza, eu sei que o nome é bem explicativo, mas eu gostaria que a senhora explicasse melhor um pouquinho para a gente o que é a justiça itinerante. Itinerante é aquele que transita, é aquele que viaja, é aquele que se desloca. E a justiça itinerante é exatamente isso. É a justiça que viaja, é a justiça que está sempre em movimento. Então, é um sistema que a gente visa trabalhar com que a justiça deixa de ser estática e coloca ela em movimento, em viagem, para atingir aquelas comunidades mais isoladas, aquelas comunidades que precisam de ter uma justiça que vá até ela para ter o seu acesso. E qual é o objetivo principal desse movimento todo da justiça, doutora Asdrubal? A conciliação, por exemplo, é muito incentivada? Muito incentivada. Sem dúvida alguma, o espírito verdadeiro da justiça itinerante é fazer aquilo que a Constituição, que comemora 30 anos esse ano, quis fazer, dar o efetivo acesso à justiça, ou seja, garantir que as pessoas, independentemente das suas condições de recursos, de transporte, de localização, pudessem encontrar o sistema de justiça e ir lá apresentar seus problemas para que possam ser resolvidos de maneira efetiva. Este estímulo ganhou um fôlego fantástico a partir do novo Código de Processo Civil. O Juizado Especial teve uma virtude extraordinária lá em 1995, a Justiça Itinerante em 2012 com a lei que incluiu isso nos Juizados Especiais e em 2015 com o novo Código de Processo Civil e com a Lei de Mediação, que quis dar uma amplitude ainda maior, distribuindo o dever de estimular a utilização desse caminho a todos os profissionais que operam com o direito, entre os quais o juiz, o promotor, o defensor público e o advogado. E nós fomos atrás de exemplos de como a justiça itinerante funciona pelo Brasil afora. A nossa produção recebeu vídeos de diversos locais, mas infelizmente a gente não vai conseguir exibir todos eles por falta de tempo. Escolhemos alguns para representar a realidade do país. E começamos pelo Espírito Santo, onde a justiça itinerante já existe há 25 anos. Pode mostrar aqui. Há muito tempo, um jornalista francês chamado Émile de Girardin disse que todos falam de progresso, mas ninguém sai da rotina. Buscando quebrar essa rotina, há 25 anos, nós idealizamos aqui no Espírito Santo, de forma pioneira, a ida da justiça às ruas, mais precisamente aos locais de acidente, buscando resolver os problemas onde eles estavam acontecendo, onde eles estão acontecendo, e evitando a instauração de novos processos que sobrecarregam os juizados. A partir daí surgiu o ônibus, a justiça itinerante, levando aos bairros também o poder judiciário a fim de prevenir conflitos ao invés de solucioná-los de uma forma muito mais custosa, muito mais demorada lá na frente, poupando trabalho aos juízes e esforço aos jurisdicionados. Juíza, sair da rotina é fundamental nesse tipo de trabalho, né? Sim, desconstituir essa visão que a gente tem da justiça estática, da justiça que fica esperando o jurisdicionado vir até ela com a sua demanda, eu acho que ela é imprescindível para a gente poder garantir esse acesso ao jurisdicionado. A justiça ela vem se modernizando, ela vem se informatizando, trabalhando inclusive com os projetos judiciais eletrônicos. Traduz uma ideia de que é a justiça indo para a casa do jurisdicionado.
Então, a justiça itinerante hoje, que está muito adaptada nesses meios de unidades móveis, que seriam os ônibus, os barcos, ou até mesmo outras formas adaptadas para atender a sociedade, ela vem para solucionar essas questões das comunidades de difícil acesso, mas também nós temos que enfrentar uma nova visão desse difícil acesso, que seria o difícil acesso representado pela falta da internet, pela falta de computador dentro das casas das pessoas, até mesmo pessoas que não têm acesso a um computador, não sabem manusear um computador. Então, na hora que você pega um ônibus adaptado e leva para uma certa comunidade, aquilo atende principalmente o nosso jurisdicionado carente, que não tem condições financeiras de pagar uma passagem e ir até o fórum. Ou daquele jurisdicionado que não tem acesso à internet. Então, hoje em dia, a justiça itinerante não está restrita a essa visão só de comunidade isolada, mas também dessa visão da informática que está sendo introduzida para dentro do próprio Poder Judiciário. Doutora Asdrubal, e esse acesso à informática garantir também a modernidade para as pessoas é importante, né? É importante duplamente, tanto por permitir um acesso mais fácil, direto, porque o eletrônico permite um acesso direto, evita, inclusive, o uso de transporte. A doutora Júnior destacou bem que, às vezes, é realmente um custo adicional que as pessoas têm, e elas têm dificuldade. E, mais do que isso, também permite que a justiça se organize e funcione com mais eficiência ainda, porque a informatização tem essa virtude de poder proporcionar tanto a gestão mais eficiente quanto a produção mais eficiente da justiça. E o desembargador ele falou uma coisa muito interessante, que é antecipar os conflitos, solucionar os conflitos antes mesmo de chegarem ao judiciário. Isso ajuda a desafogar e deixar espaço para processos que requerem realmente maior atenção do judiciário, né? Isso é muito importante. Se a gente olha os números que foram recentemente divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o número de demandas que chegam à Justiça a cada ano, ela apresenta o número de 12.519 novas ações a cada 100 mil habitantes por ano. Ou seja, essas 12.519 ações que estão chegando à Justiça poderiam ser resolvidas por outros caminhos também. E o advogado foi recentemente envolvido na missão de assumir o compromisso de ajudar as pessoas a pensar em outros caminhos para resolver os seus problemas, através da inclusão no artigo 3º do novo Código de Processo Civil desta missão e também na reformulação do novo Código de Ética dos Advogados, que também atribuiu a eles a missão de evitar a judicialização, sempre que possível, evitar a judicialização, trabalhando com outros meios de solução, entre os quais está a negociação direta, ou a conciliação, ou a mediação, ou a utilização do sistema de justiça, mas ainda enquanto não formalização de um processo, através da atividade pré-processual. Então, todos esses elementos são fundamentais exatamente para entregar ao cidadão uma nova cultura, a cultura de que eles estão empoderados e podem resolver seus problemas por outros caminhos. Agora, a gente sabe, juíza, que o papel de quem está ali, levando essa justiça itinerante até a comunidade, é um fator fundamental, né? Como é o engajamento dessa equipe que trabalha na justiça itinerante? Tem que ter um viés voltado para essa ideia da justiça em deslocamento, quebra de rotina, quebra de padrão, para atender aquela comunidade mais isolada, aquela comunidade mais necessitada. A maioria do procedimento da justiça itinerante é concentrado naquele ato, naquele momento em que aquela unidade móvel está disponível. Então, a ideia é que tudo se termine ali. Uma conciliação eficiente para que se alcance o resultado final naquele momento. Então, há uma exigência maior do profissional, um comprometimento maior dele com essa ideia do itinerante. E o Distrito Federal também tem história na justiça itinerante. O projeto já existe há quase 20 anos e, pelos números, tem mostrado bons resultados. Vamos conferir. Olá, sou Rubenice Costa, diretora do Juizado Itinerante de Brasília. Antes mesmo da Lei 12.726 de 2012 instituir a obrigatoriedade da criação de juizados especiais itinerantes pelos estados e DF, o TJ já havia implantado o projeto aqui em Brasília. Em abril deste ano, completamos 19 anos. Durante esse período, tramitaram conosco 32.491 processos físicos.
Com a implantação do PJE, apenas em 2017 foram 1.587 feitos eletrônicos distribuídos. No itinerante, o atendimento é rápido, fácil e gratuito. A pessoa comparece ao ônibus, relata seu problema, nós fazemos a redução a termos, distribuímos a ação e designamos a audiência. No dia da audiência, o juiz comparece à unidade móvel, é feita a conciliação. Se frutífera, é homologado de imediato. Se não, o feito segue para a sentença, que é expedida logo em seguida. Representamos a função social do TJ. É realmente o judiciário ao alcance de todos. Juíza, pelo que a gente viu a doutora Rubenice falar, os números têm mostrado que tem bons resultados. Como é que vocês definem, a senhora que também participa desse projeto que a gente acabou de mostrar, como é que vocês definem onde ir e quando ir? Nós definimos isso em termos da visão daquela população, de número de distribuição de processo, onde há uma necessidade de haver um ponto a mais além do fórum para atender aquela comunidade. Nós estamos agora querendo fazer um caminho inverso, nós estamos trabalhando num projeto em que a própria comunidade que vai acessar um link que nós vamos colocar à disposição, dizendo aonde ela quer que o ônibus vá. Então, nós estamos esperançosos de atender ainda mais de acordo com a necessidade daquele que precisa da justiça itinerante, que precisa do ônibus. Isso pode ser implementado no país inteiro, né? Uma ideia boa, né? Pode ser, tomara que venha ter sucesso, só que cada unidade, cada estado tem a sua necessidade e eles trabalham de maneiras independentes, né? Por exemplo, não dá para comparar a justiça aqui do Distrito Federal com uma justiça de um estado populoso, como é Minas Gerais, ou de um sertão nordestino, ou até mesmo da região norte, onde a distância e o acesso realmente é o diferencial, né? Vamos falar então agora de quem é beneficiado por esse projeto, doutora Asdrubal. Quem é que pode ser atendido pela justiça itinerante? Vale para que tipo de ação? Bom, na verdade, toda pessoa, todo cidadão pode utilizar a justiça itinerante e os outros mecanismos de juizado especial. Tudo vai depender efetivamente do caso que ela tem para apresentar. Se for um caso que se comporte dentro dos limites que a Lei 9.099 estabelece, casos de natureza mais simples, que não envolvam uma dilação probatória complexa, ou seja, uma produção de provas muito complexa, que não exija necessidade de perícias, coisas dessa natureza, e que estejam dentro de um limite de valor, que elas podem acessar, inclusive, sem advogado, em até 20 salários, então elas podem procurar o juizado especial ou a justiça itinerante nas suas respectivas cidades. Normalmente, as páginas dos tribunais de justiça de todo o país têm algum link que se refere ao funcionamento da justiça itinerante. Nesta parte da página do tribunal vai dar informações de qual é a frequência, as localidades que a justiça vai atender, e então ele pode se programar para procurar aquilo. Mas é sempre bom dizer que, se ele puder consultar um advogado da sua localidade, se ele tiver condições de fazer isso, é sempre o melhor, porque o advogado vai orientá-lo da maneira mais adequada possível e também vai ajudá-lo a fazer o encaminhamento perante a justiça. Já vai sabendo de tudo, né? Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta ao nosso bate-papo. Antes, nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre justiça itinerante. Aqui no estúdio, eu converso com o advogado Asdrubal Júnior, que é professor de Direito nas áreas de conciliação e mediação, e com a juíza Júnia de Souza Antunes, responsável pelo juizado itinerante do TJDFT. E o judiciário não mede esforços para chegar onde é preciso. No Amazonas, muitas vezes, a equipe pega diversos meios de transporte para alcançar a população mais remota. Vamos conferir mais um depoimento. Meu nome é Vanessa, eu sou juíza de Direito e atualmente coordeno o projeto da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas. Aqui no estado, esse trabalho é desenvolvido de duas formas. Uma voltada ao atendimento da capital e uma segunda voltada ao atendimento do interior do estado. Na capital, o atendimento é feito através da unidade móvel do Tribunal de Justiça, um ônibus destinado especificamente para essa atividade.
A cada 6 meses é feito um projeto onde são especificados os bairros que serão atendidos. Então, nosso objetivo é, ao final do ano, tentar atender todas as zonas da cidade. No interior, a nossa equipe atende, por vezes, com uma outra unidade móvel, uma segunda unidade móvel, nos municípios onde é possível chegar por via terrestre, ou nós fazemos um atendimento fluvial. Em algumas ocasiões, há uma necessidade de deslocamento aéreo até um certo ponto e depois um atendimento fluvial para que sejam atendidas as comunidades rurais, da zona rural dos municípios do interior. Juíza, realmente quem desenvolve esse tipo de ação não pode medir esforços, né? Como é o tipo de comunidade que ela falou seria atendido se não fosse dessa forma? Exatamente, né? A realidade do nosso Brasil cada um tem sua especificidade, as regiões demandam cada um as suas necessidades e tem que se desdobrar. Criatividade, parcerias para poder chegar a essas comunidades que se encontram isoladas, que não encontram o acesso à justiça se não fosse a justiça chegando até ele. Ou seja, seriam os magistrados, os advogados, os defensores, os ministérios públicos saindo do fórum e indo até essas comunidades para exercer as suas atividades. Agora, a gente terminou o primeiro bloco só falando do tipo de ação que pode ser tratada na justiça itinerante. Dá só uns exemplos práticos para ficar bem claro. A maioria delas são questões de relações de consumo que são resolvidas, pequenos contratos, relações mais comerciais que são resolvidas na justiça itinerante, no juizado especial de um modo geral. Outros assuntos que podem ser resolvidos, dependendo da magnitude das infrações penais, também a justiça penal dentro do juizado especial criminal, que pode ter uma vertente de atuação também itinerante. Mas aí vai depender da gramatura do crime, ou seja, da gravidade do crime, do que isso representa, para ver se comporta ser resolvido na justiça itinerante. Se o senhor me permitir uma parte, claro. Aqui no Tribunal de Justiça do DF, a gente tem unidades móveis que são vans de justiça de trânsito. Acontece o acidente de trânsito e aí essas unidades móveis vão até o local e nosso índice de acordo feito ali entre as partes envolvidas... Acionam na própria hora do acidente, né? Já é imediato e só leva depois para a homologação no juízo, né? Então, é a justiça indo até o ponto, o local onde ocorre o acidente de trânsito. E agora vamos mostrar como a justiça itinerante funciona no Paraná, onde as parcerias ajudam a oferecer mais do que o acesso à justiça. Vamos conferir aqui. Eu sou Joeci Machado Camargo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e coordenadora estadual do programa Justiça no Bairro, que tem uma das suas finalidades ser itinerante, de viajar por todo o estado do Paraná levando justiça, isto em parcerias com instituições públicas e privadas, principalmente médicos voluntários, médico do Exército, também juízes, promotores, fazendo com que as universidades tenham participação ativa através de coordenadores de curso e alunos, promovendo, na realidade, processos, mesmo em trâmite, com uma conclusão mais rápida e célere. E mesmo aqueles da demanda reprimida, a que me refiro, as pessoas que nunca tiveram acesso à justiça, num sábado, de obter um divórcio, de obter um reconhecimento de paternidade, de obter um alvará, uma retificação de nome, enfim, uma série de tantos outros processos que lhe devolvam a garantia de cidadania e até mesmo concluindo com um casamento coletivo. Bom, a gente viu aí um exemplo de um leque de opções que as pessoas podem buscar ao encontrar a justiça itinerante. Parcerias são fundamentais, juíza, para que isso possa acontecer? Sim, não teria como a justiça itinerante funcionar se não houvesse essas parcerias, tanto pública como privada. É necessário toda uma infraestrutura, porque a justiça, eu gosto dessa expressão, a justiça itinerante é um fórum ambulante, né? Então, para você levar essa estrutura, você tem que ter a parceria de instituições que forneçam a energia, que forneçam a segurança, senão isso não funcionaria, não teria só chegar com um ônibus e estacionar em qualquer local. Tem todo um estudo de campo e tem toda a necessidade da participação desta comunidade para que isso funcione.
Muitas vezes, quando a gente vê o ônibus ou a van chegando, a gente não imagina o que está por trás de tudo aquilo ali, né? Como a senhora disse, tem que ter acesso à internet, ali, a segurança, tudo bem planejado, né? Sim, tem que ter os cabos que ligam a energia, que ligam à internet. Inclusive, o nosso ônibus adaptado do Tribunal de Justiça está todo funcionando com um projeto judicial eletrônico, ele é todo informatizado. Então, tudo isso é necessário, essas parcerias com o Poder Executivo, com as entidades privadas para que funcione. Agora vamos falar um pouquinho do beneficiado com esse projeto. Qual é a sensação de uma pessoa que chega lá, que vai? É atendido de graça, às vezes pertinho de casa e tem todo o seu problema resolvido. É um grande alívio, né, doutora Asdrubal? Não tenho dúvida disso. Na verdade, eu acho que a grande sensação que as pessoas têm é exatamente de ter acesso à justiça, de se sentir em condições de poder ter alguém do Estado a que ela apresente a sua reivindicação, a sua demanda e, naturalmente, essa pessoa possa dar o tratamento e o andamento que esse caso merece e ter as pessoas que vão ajudá-las a construir as soluções de consenso, porque esse é um dos espíritos que norteiam o funcionamento dessa atividade, tentar resolver o máximo possível pelo consenso, por situações de conciliação e evitar, naturalmente, que tenha que chegar às mãos do juiz para ele proferir uma sentença de mérito, dizer quem está certo e errado, deixando para essa hipótese apenas aquelas situações em que, esgotado todos os esforços no sentido de construir uma solução que atenda os interesses de ambas as partes, não se tendo conseguido, aí sim o juiz proferirá a sua sentença. Então, eu acho que essa sensação de justiça no coração, de concretude do papel do Estado é que se leva a essas pessoas com esse trabalho tão bonito. E ajuda também a colocar em prática outra coisa que está prevista ali no artigo 5º, que é a celeridade, não é mesmo? Sem dúvida, a razoável duração do processo se efetiva na medida em que você cria mecanismos de aproximação com o cidadão, em que você fortalece o caminho do diálogo e da construção das soluções de consenso, você abrevia o processo sensivelmente. E você, acha importante ter iniciativas para aproximar a justiça da população? Vamos conferir as opiniões. Qualquer tipo de informação que seja levada à comunidade distante, e principalmente nesse caso que tem difícil acesso, é importante, principalmente na área da justiça, né? O cidadão saber os seus direitos. Pode ajudar a comunidade, principalmente as pessoas mais pobres, né? Que precisam de muito disso aí. Às vezes eles não sabem de nada. Às vezes a pessoa é lesada de alguma forma, só que acaba desistindo de correr atrás dos próprios direitos, porque às vezes não tem o dinheiro da própria condução. Não vou nem dizer a questão de defesa, né, de contratar um advogado e tal. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Mesmo que seja temporariamente ou periodicamente, eu acho que é necessário prestar esse serviço à comunidade. Afinal de contas, todos merecem, todos precisam da justiça. Quanto mais acesso à justiça, melhor para todo mundo, melhor para a democracia do país. Bom, a gente viu aí que um dos entrevistados repetiu o que o senhor antecipou aqui, né? Que às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para passagem e aí a justiça está ali pertinho, né? É uma garantia de democracia, como falou o último entrevistado, não é? Sem dúvida, é a materialização do que quis a Constituição de 88, desde o seu princípio, que é dar efetivo acesso às pessoas, às formas de resolver conflitos e agora com uma amplitude ainda maior, que resolver conflitos não precisa ser exclusivamente na justiça do Estado, as pessoas podem compor a solução pelos meios de negociação, conciliação e mediação no ambiente privado ou levar os assuntos para resolver por arbitragem, onde elegem um árbitro para decidir quem está certo e quem está errado. E muitos dos entrevistados relacionaram a justiça itinerante à informação, juíza. É isso mesmo, né? Ela ajuda a levar informação, a mostrar quais são os direitos daquelas pessoas e como obtê-los, né? Exatamente, né? A ideia do ônibus não é a ideia só do litígio, né? Venha demandar, não. A gente tem uma equipe toda preparada para fazer este atendimento de orientação, de encaminhamento para os meios corretos e todos os mecanismos necessários. Então, a nossa equipe, ela faz aqui no TJDF esse primeiro atendimento, é onde a população vai até o ônibus, conversa, se mune de informações e são encaminhadas ou tomam a iniciativa mesmo de adentrar com a ação através na própria unidade móvel. E aí sim
se marca a audiência para daí 30 dias, com a outra parte já posta também no litígio e onde há tentativa de acordo antes de chegar à figura do juiz também. E para acelerar esse procedimento aí, quem vai buscar justiça itinerante, qual é a recomendação? O que essa pessoa deve fazer, juíza? Ela pode acessar a página do tribunal, onde ela vai ter os dias e os locais. E quando ela vai ao atendimento do ônibus, ela já sai com um formulário marcando a data que ela tem que retornar. E neste formulário, por exemplo, a depender da demanda que ela vai entrar, já tem todos o ensaio de documentos que é necessário que ela traga para a próxima audiência. E qual o conselho final do senhor para quem precisa buscar justiça itinerante, doutor Asdrubal? Bom, sempre que possível, consulte o advogado, porque ele é um profissional preparado para ajudar a pessoa e vai zelar pelo seu direito. Quando isso não for possível e as causas estiverem dentro do limite de até 20 salários mínimos, podem procurar o juizado especial diretamente, a justiça itinerante, que lá, com a preparação técnica dos servidores que vão atendê-lo, vão reduzir a termo a sua solicitação e vão ter a sensibilidade de procurar capturar todos os elementos importantes da discussão. Mas o principal a dizer, leve toda a documentação e narre ao servidor o máximo possível de detalhes para que ele consiga compreender adequadamente qual é a reivindicação da pessoa. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Júnia, doutora Asdrubal, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. Espero que a gente tenha ajudado muita gente a saber que tem o acesso garantido, não é mesmo? E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!